A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos começar aqui o terceiro vídeo, a terceira aula da lição número 2 do terceiro da revista da Escola Dominical, aí, do terceiro trimestre de 2016. A gente já teve a primeira aula, que foi a introdução. A segunda aula, falamos do ponto 1, onde falamos da necessidade da salvação dos gentios, que é aquele povo que não é judeu. E agora, nessa aula, a gente vai falar da necessidade de salvação dos judeus. Então, é importante falar por quê? Porque os judeus eram o povo escolhido por Deus, Ou seja, Deus ele escolheu um povo para abençoar, Na verdade, Deus não escolheu os judeus, Deus formou os judeus. A gente fala assim, porque Deus escolheu os judeus. Não, Deus formou, Deus criou a nação. Deus escolheu Abraão e falou, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Ele fez uma aliança com Abraão, depois ele reforçou essa aliança com Isaac, depois com Jacó, e formou de fato a nação. Então os judeus, os israelitas, eles são o povo de Deus, escolhido, formado por Deus. E Paulo, quando ele escreveu a carta, essa epístola, ele usou um método, a gente até falou na primeira lição, que é o método diatribe, ou seja, é um recurso que permite ele dialogar com os seus leitores. Então, às vezes, Paulo fazia uma pergunta e logo depois ele respondia essa pergunta. Ele imaginava alguém ali questionando o que ele estava falando. Então, os judeus, talvez eles, aqui o primeiro ponto, os judeus em relação aos gentios. Quando eles liam, talvez eles ficaram eufóricos a ler esse pensamento de Paulo acerca dos gentios. Eles falaram assim, não, peraí, tá vendo? Ou seja, esses gentios são tudo pecadores. Esses gentios são tudo... estão tendo o que merecem, são tudo perdido, tem que ser condenado. É isso aí. Só que, quando ele começa a falar dos judeus, aí os judeus começam a perceber a situação, que a situação também está feia para eles. Ou seja, os gentios se encontravam numa situação deplorável diante de Deus. Tudo bem, os judeus concordavam com isso. Os judeus olhavam para os gentios, eles chamavam os gentios de cães. Ou seja, eles tratavam os gentios mal mesmo. Por quê? Porque era um povo que não servia a Deus. Estava lá. Mas os judeus também não estavam numa situação melhor. Quando a gente lê aqui, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16, não estava. A situação dos judeus é talvez até pior do que a dos gentios. Então, os judeus condenavam os gentios, mas praticavam pecados semelhantes. Ou seja, o judeu também precisa de Jesus para serem salvos. Eles precisam de Jesus. Então, quando Jesus estava ali pregando, falando do amor, de vez em quando ele confrontava os judeus, os fariseus principalmente, que era um grupo que dizia que guardava a lei por completo, tinha toda aquela santidade exterior. Jesus conta lá aquela parábola do bom samaritano e mostra que lá o judeu passa e não ajuda o bom samaritano, e depois não ajuda aquele homem, e depois vem o bom samaritano e ajuda. O samaritano era considerado pelos judeus como gentios. Eles não consideravam o samaritano como judeus, consideravam como gentios. Então, que era um povo mesclado, era uma mistura de judeus com gentios, então eles sofriam certo preconceito. E quando Jesus contava ali aquelas parábolas e fazia os seus ensinamentos, ele mostrava que os judeus não estavam guardando a lei como deveriam guardar, que eles eram pecadores igual a qualquer um outro. Ou seja, eles não ajudaram aquele homem ferido. O bom samaritano veio e ajudou. E aí Jesus falou, e aí? Tu condena aquele, mas tu também pratica pecado semelhante, e talvez até pior. Então essa é a situação dos judeus, que onde Paulo coloca dentro desse contexto. Os judeus em relação à lei.
Então tá, falamos agora há pouco, né, que a situação dos judeus e dos gentios não é muito diferente, né? Então todos precisam da graça de Deus. Mas em relação à lei, né, ou seja, eles se orgulhavam da lei que foi lhes outorgada no sinal. Ou seja, Deus entregou a lei dele para os judeus, não entregou para os gentios, entregou para os judeus. Então os judeus tinham a lei. Então ele se orgulhava, né? Todos eles se orgulhavam. Já os gentios só tinham a revelação natural, né? Ou seja, Deus entregou para os judeus e deixou os gentios só com a revelação natural. Contudo, tem um porém. Conhecer a lei é diferente de praticar a lei. Então a gente vê que uma coisa é você conhecer a lei, saber a lei. O judeu ele tinha uma cultura de decorar. Eles não eram de ler o texto e só ler e ficar por ali, não. Eles queriam saber de cor. Tinha judeu que sabia a Torá de cor, sabia os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento de cor. Eles sabiam todas as leis. Eles tinham essa cultura. Por isso que a Bíblia chegou até nós hoje, porque foi passado de geração em geração, né, alguns textos de forma oral para depois serem escritos. Então, eles conheciam a lei, né, nos seus pormenores, mas eles não praticavam a lei. Eles não tinham, né, dentro do coração deles aquela transformação que fazia com que eles olhassem para a lei e falassem, né, essa aqui é a lei de Deus, então eu vou, né, viver de acordo com a lei. Por quê? Porque era praticamente impossível. Não tinha como cumprir toda a lei. Toda a lei, né, ser cumprida, se a pessoa cumprisse toda a lei, tudo bem. Mas como não tinha como ele cumprir a lei, não tinha como ele ser justificado pela lei. Então é diferente. Se você não cumpre a lei, você é pecador igual aos gentios. Ou seja, o judeu se tornará tão culpável quanto o gentio. Infelizmente, é ainda exatamente assim que muitos cristãos agem, né? Ou seja, fazendo aqui uma aplicação para a nossa vida. Da mesma forma que os judeus conheciam a lei e não cumpriam a lei, nós, muitas vezes, como cristãos, né, conhecemos o mandamento de Jesus, conhecemos a palavra de Deus e não queremos seguir, né, não obedecemos. Hoje a gente vê um evangelho que não exige mais obediência. A pessoa, não, eu me converti, né? A pessoa se converte, está lá, sou convertido, mas eu, né, faço isso e aquilo, não tem problema. Ou então ela nem fala que faz, mas você vê ela fazendo, né, e você sabe que ela não está dando o exemplo de um verdadeiro cristão. Ou seja, conhece a palavra, mas não cumpre a palavra. Então, dá no mesmo, está no pecado. E não adianta dizer, porque eu sou salvo, porque eu creio em Cristo. Se você vive no pecado, você não é salvo. Da mesma forma, os judeus lá, né? Os judeus tinham a lei, mas não cumpriam a lei, estava na mesma condenação dos gentios. Somos crentes. Se nós não cumprirmos, não obedecermos, a Bíblia fala que nós temos que aceitar não só como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Romanos capítulo 10, versículo 9. Leia lá. Confessa ele como Senhor. Senhor deve obediência. Os judeus em relação à aliança. Então eu falei no começo que Deus fez uma aliança com Abraão, né? Quando ele chamou Abraão, falou que ia fazer dele uma grande nação, ele fez uma aliança, reforçou essa aliança, né, pela descendência de Abraão para Isaac, para Jacó, né, reforçou essa aliança e eles se orgulhavam dessa aliança também. Então, assim, surge a pergunta, qual é a vantagem de ser judeu? Então, vem isso aí, né, o próprio Paulo faz essa pergunta, capítulo 3, versículo 1, é o diatribe aí, que é o formato que Paulo escreveu, né, a maneira que ele escreveu a carta, né, dialogando com o seu leitor. Então, o próprio Paulo faz essa pergunta, qual é logo a vantagem do judeu? Ou seja, qual é a vantagem de ser judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Ou seja, o judeu
ao seu 8º dia de vida, ele era circuncidado, cortava-se ali a carne do prepúcio, né, do pênis da criança. Quem não estudou ainda sobre circuncisão, eu aconselho fazer uma pesquisa, eu não vou explorar aqui, mas pegava ali o pênis e cortava o prepúcio, e aquilo simbolizava uma aliança com Deus. Essa era a circuncisão. Só que, né, que muitos esperavam que Paulo ia falar, não tem vantagem nenhuma. Mas não, Paulo ele falou, muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Ou seja, é vantajoso, né, ser judeu? É útil a circuncisão? Tá, tudo bem, tudo isso foi plano de Deus, foi Deus que escolheu, né, mas, ou seja, qual é a vantagem? Tem muita vantagem, né? Eles receberam a palavra, os oráculos, né? A palavra de Deus foi dada a eles. Só que surge uma questão ali. A aliança com Deus, ela gera honra, mas também gera o quê? Responsabilidade. Então, eles tinham, né, a responsabilidade, uma responsabilidade muito maior pelo fato de Deus ter entregado a eles a sua palavra, a sua lei. Então eles tinham essa responsabilidade. E eles tinham que abençoar as outras nações. Ou seja, todas as nações seriam abençoadas através dos judeus. E foram de fato porque Jesus era judeu, Jesus nasceu. Então o objetivo de Deus era criar a nação de Israel para que de lá nascesse o Messias. Mas eles, como guardiões da palavra, eles tinham uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Então, enquanto os gentios não tinham a lei, não tinham a revelação especial de Deus, os judeus já tinham essa revelação especial, mas eles não fizeram por onde. Então, quanto mais honra você tem com Deus, mais responsabilidade você tem. Então, assim, Deus queria que, através dos judeus, outras nações seriam abençoadas, fossem abençoadas. E, de fato, assim, foi com Jesus. Mas antes de Jesus nascer e morrer e ressuscitar, né, os judeus não gostavam dos gentios. Mas Deus incluiu no seu povo muitos gentios. A gente vê Raabe, né, a gente vê, entre outros personagens bíblicos aí, que fizeram parte da nação, né, judaica, através do que chama de prosélito, né, os judeus prosélitos. Quem não era judeu queria se tornar judeu, assumia aquela responsabilidade, e eles estavam sendo evangelizados. Então, a gente vê a história de Jonas lá. Por que Jonas não queria pregar em outra cidade, em outro país? Porque ele sabia que lá, a cidade de Nínive era uma cidade totalmente de gentios e que não tinha judeu lá, e que ele achava que Deus não era para abençoar os gentios. Não era. Então eles não queriam, né, que outras nações fossem abençoadas. Eles guardaram isso para eles. E isso foi uma grande falha dos judeus. Uma grande falha mesmo deles. Por quê? Porque era para eles abençoar as outras nações e não ficar só com eles ali. Então eles tinham honra, mas também tinham responsabilidades. Agora a gente vai entrar no terceiro ponto, né? Vai ficar para a próxima aula. A necessidade da salvação da humanidade. Então, até a próxima aula.